boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo em que nós vamos falar sobre anéis von Neumann regulares, que é um tipo de anel que não é tão famosinho, mas tem a sua importância. A gente vai dar uma atenção para eles nesse vídeo. São anéis legais que já apareceu em vídeos anteriores, quando eu falei lá em geometria algébrica, quando o espectro primo de um anel ele tem a chance de ser Hausdorff. Esse conceito de ser von Neumann regular surgiu naquele contexto, tá? E aí vamos definir o que é isso então. O que significa um anel ser von Neumann regular? Um anel A. Aqui eu vou assumir que o anel é comutativo, tá? Então, um anel A é chamado von Neumann regular. E aí muitas vezes isso é abreviado assim, ó, VNRzinho assim, von Neumann regular, se x ao quadrado divide x para todo x nesse anel, né? Ou seja, isso aqui quer dizer que, né, para cada x, né, o x pode ser decomposto assim, né, como y x ao quadrado. No caso não comutativo, existe um y tal que isso daqui acontece, ou seja, o x, y, x é igual a x. Tudo bem? Só que aqui, como a gente está considerando um anel comutativo, isso daqui é a mesma coisa que dizer que o x ao quadrado é um divisor do x, tá? Dentro desse anel. Tá bom? Isso aqui para algum y, né? Que depende do x, obviamente. Tudo bem? Então, essa é a condição que determina um anel ser chamado von Neumann regular. E aí a gente consegue mostrar... Bom, exemplo de anel von Neumann regular é todo anel booleano, os anéis booleanos, né? Ou seja, lembra que um anel ele é booleano se x ao quadrado é igual a x para todo x, né? Então, anéis booleanos, os corpos, são exemplos de anéis von Neumann regular, tá? Porque num corpo, por que isso é verdade? Por que isso é verdade num corpo? Se o x for igual a zero, claro, né, que zero ao quadrado divide zero no corpo. E se o x for diferente de zero, aí x é x ao quadrado vezes o inverso de x a menos 1. Desculpa, vezes o inverso de x, né? Então, num corpo a gente pode trabalhar dessa forma. Tudo bem? Então, todo corpo é um anel von Neumann regular. Tá? Então, esses são dois exemplos de cara que a gente consegue. E aí a gente consegue caracterizar os anéis von Neumann regular a partir dessas quatro condições, né? Porque uma delas é dizer que o anel é von Neumann regular. Então, a gente consegue mostrar que são equivalentes a dizer que um anel é von Neumann regular, é equivalente a dizer que o A é reduzido e a dimensão dele é zero. A gente, inclusive, usou isso numa das aulas de geometria algébrica. Também é equivalente a dizer que todas as localizações por ideais primos formam um corpo, que também vai ser equivalente a dizer que todo ideal de A é radical. Então, olha só que interessante. Se você tiver num anel em que, por algum acaso, todos os seus ideais são radicais, então, necessariamente, por exemplo, o anel tem que ser reduzido e a dimensão tem que ser zero. Tá? E aí ele vai ter que ser von Neumann regular. E também isso é equivalente a dizer que todo ideal é idempotente, né? Ou seja, o ideal elevado ao quadrado é ele mesmo, para qualquer ideal de A. Tudo bem? Então, a gente vai provar esse teorema. Então vamos à demonstração desse resultado. Vamos começar pelo começo, como se sugere que a gente vai fazer. A gente vai assumir então que o anel seja von Neumann regular e a gente quer mostrar que o anel é reduzido e que a dimensão dele é zero. Tá? Então vamos provar primeiro. Agora a gente está assumindo, né? Então, suponha que o anel seja von Neumann regular. Vou colocar a abreviação von Neumann regular. Então, a gente vai mostrar primeiro que esse anel é reduzido. Vamos lá. A é reduzido. Como é que a gente vai fazer isso então? A gente vai pegar alguém no nível radical. No nível radical do anel. E aí, com isso, alguma potência dele é zero, né? Então, a gente pode tomar o mínimo desse conjunto aqui. Ó. Eu vou tomar T como sendo o mínimo dos elementos naturais, tais que a résima potência de A é zero. Tá? Esse conjunto aqui dentro é não vazio, porque esse elemento é nilpotente, e aí eu posso tomar
o menor elemento, tá? Por outro lado, a gente sabe como o anel é von Neumann regular, então eu sei que o A ao quadrado divide A, né? Então, como esse anel é von Neumann regular, então existe um B nesse anel, tal que o A é A ao quadrado vezes B, certo? Ou seja, isso é dizer que o A ao quadrado divide o A. A gente quer mostrar aqui que o A é igual a zero, né? Uma maneira de mostrar que o A é igual a zero é mostrar que esse t aqui tem que ser 1, porque a gente sabe que o A elevado a t dá zero, porque t é o menor dos números satisfazendo essa propriedade. Então a gente tem isso daqui, né? A elevado a t é igual a zero, em particular, porque t pertence a esse conjunto se ele é o menor elemento dele. Agora, se a gente mostrar que t é igual a 1, então o A vai ser zero, que é o que a gente quer provar. Tá? E aí, se a gente vai provar isso por absurdo. Ó. Caso isso não aconteça, se o t for estritamente maior que 1, então o t é maior ou igual a 2, certo? Então faz sentido eu, por exemplo, pegar o A e elevar a t menos 2, se eu precisar. E a gente vai fazer isso. Porque olha só, se eu olhar para o... A ideia aqui é multiplicar por A elevado a t menos 2 em ambos os lados dessa igualdade, que com isso a gente vai acabar conseguindo mostrar que o A elevado a t menos 1 é zero. Quando eu multiplico por A elevado a t menos 2 em ambos os lados dessa igualdade, a gente obtém isso daqui. Ó. Isso aqui é A t a menos 2 vezes A. Aí por conta dessa igualdade, isso aqui é AT menos 2 vezes A ao quadrado B. No lugar do A eu posso colocar isso. Aí aqui, ó, usando a associatividade do produto e somando os expoentes, vai ficar o A elevado a TB. Só que A elevado a T é zero. Isso aqui é 0 vezes B, que vai ser o zero. Então isso aqui está me dizendo que o A elevado a T menos 1 é zero. Então o T menos 1, como o T é o mínimo desse conjunto aqui, o t menos 1 tem que ser maior ou igual a t. Só que isso é uma contradição, né? Porque o zero, a gente teria menos 1 maior ou igual a zero, isso é uma contradição. Aí essa contradição, ela nasce da gente supor que o t é maior que 1. Então não tem para onde correr, tá? Então logo o t tem que ser igual a 1, o que implica que o a elevado a 1 é zero, e portanto o a é igual a zero, que é o que a gente queria provar. Tá? Isso aqui prova que o anel é reduzido, porque com isso a gente mostrou então que o radical do ideal nulo é o próprio ideal nulo. Tá? Então isso aqui está demonstrado. Agora a gente tem que mostrar que a dimensão de A é zero. Ou seja, a gente tem que mostrar que todo ideal primo é maximal. Mostrar que a dimensão do anel é zero é equivalente a mostrar que todo ideal primo é maximal. Todo ideal primo é maximal. E aí a gente pode fazer por absurdo. Vamos supor por absurdo? Vamos supor por absurdo que exista um ideal primo P. Então, P no espectro primo de A, né? Ou seja, um ideal primo não maximal. Não maximal. Isso quer dizer que ele está contido em algum ideal maximal, então, né? Porque ele tem que ser próprio e ele em si mesmo não é maximal. Então, logo, tem que existir M ideal maximal de A tal que o P está contido propriamente em M. Tá? Propriamente porque eu estou assumindo que o P não é maximal. Certo? E aí, essa inclusão ocorrendo de maneira estrita me garante a existência de um x em M, tal que o x não pertence a P. Tudo bem? Então, eu vou guardar essa informaçãozinha aqui, que lá na frente ela vai ser útil. Então, tem um x em M, tal que o x não pertence a P. Então, se o x, agora, aplicando o fato do anel ser von Neumann regular, eu vou aplicar essa condição em cima desse elemento x, esse elemento x aqui. Ó. Então, como A é von Neumann regular, então, o x ao quadrado é um divisor de x, né? Então existe um y aqui no anel A, tal que o x é x ao quadrado vezes y. Tá? E aí, a gente colocando o x em evidência e trazendo todo mundo para o lado esquerdo,
a gente vai ter essa igualdade aqui, ó, x vezes 1 menos xy resultando em zero, certo? Só que isso aqui pertence ao ideal primo P, esse ideal primo P que eu estou trabalhando. E eu sei que esse elemento aqui, ó, não pertence a P. Então, se eu tenho um produto de dois elementos que estão em P, e um deles não está, o outro necessariamente tem que estar. Então, como isso aqui acontece? O P é primo, né? E o X não pertence a P, vou colocar assim, ó, e como, melhor dizendo, como isso aqui acontece, então, o 1 menos xy tem que pertencer a P, só que isso está contido em M, aqui, ó, está contido em M, então esse 1 menos xy tem que pertencer a M. Agora vai dar problema, porque, olha aqui, ó, então eu tenho essa informação e essa daqui, ó. Então olha só o que vai acontecer, ó. O 1, que é 1 menos xy mais xy, esse camarada aqui, ó, pertence a M. O x está em M, então x vezes y também está em M. Então acontece o quê? Acontece que o 1 então pertence a M. Aí deu problema, porque se o 1 pertence a M, o M é o anel todo. Isso é um absurdo, porque M foi tomado como um ideal maximal. Tá? Então isso aqui é uma contradição. Então essa contradição nasceu de supor a existência de um monstro no conjunto dos ideais primos que não é maximal. Tá? Então a conclusão aqui, P tem que ser maximal. A conclusão na verdade é essa, né? O conjunto dos ideais maximais de A tem que ser igual ao conjunto dos ideais primos. Tá? E aí, portanto, a dimensão do anel A tem que ser zero. Então, está provada a implicação de 1 para 2. Né? Mostramos que o anel é reduzido e que a dimensão é zero. Agora a gente vai assumir que isso é verdade. A gente vai assumir que isso é verdade. E com isso a gente vai mostrar, então, que todas as localizações formam um corpo. É isso que a gente vai provar agora, então. Tá? Então, agora, o que a gente vai assumir? Eu vou assumir, então, que o A é reduzido. E que a dimensão de A é zero. Meu objetivo é mostrar que todas as localizações de A por ideais primos formam um corpo. Né? Então, vou pegar um ideal primo qualquer. A gente quer mostrar, então, que isso daqui, o nosso objetivo é provar isso daqui, ó, que essa localização é corpo. Esse é o nosso objetivo. Vou deixar com interrogação aqui por enquanto. Tá? Bom, esse anel é local, né? Então, uma maneira de você mostrar que um anel é corpo é você mostrar que o ideal nulo é um ideal maximal. Então, vai ser bem interessante para a gente aqui, ó, mostrar isso daqui. Ó. A gente vai mostrar, na verdade, que o único ideal maximal desse anel é o ideal nulo. Se a gente mostrar isso aqui, acabou. Porque com isso, o ideal nulo vai ser maximal nesse anel, e aí, portanto, o anel tem que ser um corpo, é um resultado que a gente já conhece já. Beleza, então vou pegar um elemento aqui qualquer, né? Claro, essa inclusão aqui é óbvia, sem problema nenhum. Agora a gente tem que provar a outra inclusão. Então vou pegar um elemento U qualquer, nesse ideal maximal. Meu objetivo é mostrar que ele é zero. Bom, o fato dele estar nesse ideal maximal, a gente pode escrever então U com um numerador em P e um denominador fora de P, escrever assim, com o A pertencente a P e o T fora de P. Tudo bem? Aí aqui a gente vai usar uma coisa interessante, porque como a dimensão do A é zero, então necessariamente a dimensão dessa localização também tem que ser zero, tá? Porque a altura de P, na verdade vamos colocar assim, ó, como a dimensão disso daqui é igual à altura de P, e a altura de P necessariamente sempre é menor ou igual à dimensão do anel onde esse cara é ideal primo, e isso aqui é zero, a dimensão sempre é maior ou igual a zero, mas também é menor ou igual a zero nesse caso, então a dimensão da localização tem que ser zero. Então, a dimensão da localização, sendo zero, eu sei que todo ideal primo é maximal, certo? Então, logo, isso aqui é verdade. O conjunto dos ideais maximais da localização é igual ao conjunto dos ideais primos. Com isso, o fato do anel ser local, a gente vai ganhar uma coisa bem legal. Como esse anel aqui é local,
Então, quando eu olhar para o new radical desse anel que tem dimensão zero, que é a localização, o new radical desse anel, a gente sabe que isso é a interseção de todos os ideais primos desse anel. Só que como o conjunto dos ideais primos é igual ao conjunto dos ideais maximais, isso aqui vai ser a interseção de todos os ideais maximais. Só que esse anel é local. Então ele só tem um ideal maximal. Então essa interseção aqui, isso daqui é só o PAP mesmo. Tá? É só o PAP. Porque ele só tem um único ideal maximal. Tá? Então, uma vez que eu peguei um elemento aqui que está nesse único ideal maximal, eu quero mostrar que ele é zero, né? Eu consigo preliminarmente que esse elemento tem que estar no new radical. Alguma potência dele é zero. Tá? Então, como o U pertence ao PAP, então existe, vou chamar aqui de R natural, tal que o U elevado a R é o zero da localização. Certo? O que acaba implicando, dadas essas condições aqui, ó, que o A elevado a R, T elevado a R, tem que ser o zero da localização, que é a fração 0 sobre 1. Né? O que está me dizendo, então, que necessariamente precisa existir um C do conjunto de denominadores, que é o complementar de P, tal que o C vezes a diferença entre os produtos cruzados aqui dá zero. Só que a diferença entre os produtos cruzados aqui é só o A elevado a R mesmo. A elevado a R vezes 1 menos T elevado a R vezes 0, que não é nada. Então isso aqui tem que ser zero, agora o zero do anel A. Só que se isso daqui é zero, claro que isso aqui também é zero, né? Se eu pegar isso aqui vai ser zero. Agora isso aqui está me dizendo que o C vezes A está no new radical do anel original. Só que o anel original a gente está assumindo que é reduzido. Aqui na hipótese, aqui, ó. Supõe que o A seja reduzido e a dimensão seja zero. Então, como o anel original é reduzido, o new radical dele é ele mesmo. Desculpa, é o próprio ideal nulo. Então, esse C vezes A tem que ser zero. Tá? E o fato do C estar no conjunto de denominadores, isso vai ser muito bom. Porque olha só, esse U, que originalmente é A sobre T, pode ser escrito assim, ó, como C vezes A sobre C vezes T. Como eu posso colocar o C embaixo, eu posso colocar o C em cima também. Tá? Só que ali em cima isso é o zero. E aí acabou. Se eu tenho o zero no numerador, isso aqui é o zero da localização. Tudo bem? Então a gente mostrou o quê? A gente pegou um elemento qualquer nesse ideal maximal e mostramos que ele tem que ser zero. Tá? Então, fechou a demonstração dessa afirmação. E com isso a gente provou que o ideal nulo é maximal. É o, né, na verdade, né? Porque é um anel local. Isso aqui, o ideal nulo é o ideal maximal dessa localização. Agora, se o ideal nulo é o ideal maximal de um anel, isso implica que esse anel é um corpo. Tudo bem? Então, foi também essa implicação. A próxima agora a gente tem que mostrar que se todas as localizações são corpos, então todo o ideal de A é radical. Vamos lá. Então agora 3 implica 4. Nossa hipótese agora é: suponha que isso daqui seja corpo, essa localização seja corpo para todo P no espectro primo de A. Então nosso objetivo é mostrar que qualquer ideal de A é radical. Tá bom? Então vamos lá. Vou pegar então um ideal qualquer. Um ideal de A. Nosso objetivo é mostrar que esse ideal é radical. Eu vou considerar o morfismo a projeção, o morfismo quociente, tá? Considero o morfismo quociente. Vou chamar aqui de π, que vai de A no quociente, de A por A, que pega um x, vou chamar de x barra, tá? A classe de x módulo A. A gente não vai quocientar por outra coisa aqui, então não tem problema usar essa notação. Preliminarmente, vamos mostrar o seguinte, que o ideal A, digamos que a localização de A por P, isso aqui é o zero do ideal primo P,
para todo P no fechado de Zariski associado ao A, né? Ou seja, no conjunto dos ideais primos do anel que contém A. A gente vai mostrar que isso aqui acontece. Por que isso é verdade? De fato, isso aqui vai ser importantíssimo. De fato, para um ideal dessa forma, o que acontece? Se P pertence a V de A, então o A está contido em P, né? E aí isso quer dizer que se o A está contido em P, a interseção de A com o sistema multiplicativo é vazio e, portanto, esse ideal aqui, lá na localização, é um ideal próprio. Isso aqui é um ideal próprio da localização. Certo? É um ideal próprio da localização. Só que sabendo que isso aqui é um corpo, todo corpo só tem dois ideais. O anel todo e o ideal nulo. Então, se isso aqui é um ideal próprio do corpo, ele não pode ser o corpo todo. Então, tem que ser o ideal nulo. Tá? Então, como isso aqui é um corpo, então esse ideal aqui necessariamente tem que ser o ideal nulo da localização. Tá? Então, essa primeira parte foi. É um passo importante para a gente demonstrar esse resultado. Agora sim, a gente vai pegar então um elemento que está no nível radical de A. Desculpa, no radical de A. Nível radical não. Vamos pegar alguém que está no nível radical de A. E a gente vai mostrar então que ele necessariamente tem que pertencer ao A. Tá? Bom, se o X está no nível radical de A, é porque então existe um R natural tal que o x elevado a r pertence ao ideal A, certo? Agora, isso aqui implica o quê? Isso aqui implica necessariamente que se eu olhar para essa fração aqui na localização por P, por isso que eu vou colocar esse Pzinho aqui, porque a gente vai usar várias localizações agora, isso daqui então tem que pertencer a isso daqui, certo? Isso aqui pertence à localização de A por P, tudo bem? Isso aqui vale para todo P no espectro primo, a princípio, né? A princípio não teria o menor problema. Mas eu vou colocar só o V de A porque para nós é só o que interessa. Agora isso aqui é zero. Isso aqui é zero. Agora sim, para todo P em V de A. Então, isso aqui me diz que essa fração, x elevado a r sobre 1, vista na localização por P, é o zero da localização por P. Isso para todo P em V de A. Tá? A gente vai guardar essa informação e a gente vai mostrar que necessariamente isso aqui vai ter que implicar que o x pertence a A. Por quê? Eu vou olhar o anulador, eu vou considerar o ideal do quociente, considero o ideal do quociente dado por o anulador da classe de x. Lembra que isso aqui é, por definição, o conjunto dos elementos que estão no anel quociente, tais que u vezes x barra é o zero barra. Tá? O nosso objetivo aqui é mostrar que 1 barra está aqui dentro. Porque se 1 barra estiver aqui dentro, o x barra vai ser o 0 barra, e como a barra aqui é módulo ideal A, o x vai ter que pertencer ao A. Tá? Então, aqui a gente gostaria de provar que isso aqui é o anel todo. A gente vai supor por absurdo que ele não é o anel todo e chegar numa contradição. Tá? Então, aqui eu já usei uma cor rosa ali atrás, né? Deixa eu usar um verdinho aqui. Aqui a gente vai começar um argumento por contradição. Suponha que esse ideal seja próprio do anel quociente. Então, se ele é próprio, ele está contido em algum ideal maximal. Então, existe um M, ideal maximal, vou escrever assim para ficar um pouco mais rápido, ideal maximal do quociente, tal que esse anulador da classe do x está contido em M, certo? Agora, se M é um ideal maximal desse quociente, pelo teorema de correspondência de ideais, a imagem inversa pelo morfismo quociente, π aqui é o morfismo quociente, a imagem inversa, isso aqui é um ideal primo, na verdade vai ser até maximal, né?
Ele vai ser um ideal maximal, mas tudo bem, vai ser primo também. Então isso aqui é um ideal maximal de A, pelo teorema de correspondência de ideais, já que π é a projeção quociente. E como esse ideal M originalmente é do anel quociente por A, lá no anel original, então, o ideal A vai estar contido nesse M. Isso aqui me diz, então, que o π a menos 1 de M é um ideal primo que contém A, certo? E aí, se isso aqui acontece, eu vou usar essa informação. Então, em relação a esse ideal primo, isso aqui acontece. A fração x elevado a r sobre 1 na localização por π a menos 1 de m tem que ser igual ao zero dessa localização. Tá? E aí, pelo que a gente já sabe na igualdade em localizações, isso aqui tem que implicar a existência de um t aqui, fora desse ideal primo, que é o π a menos 1 de m, que é maximal na verdade, tal que o t vezes os produtos cruzados aqui vai dar zero. Né? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é que t x elevado a r tem que ser igual a zero. Pessoal, eu só esqueci de um detalhe aqui, que é importante, é que a gente consegue melhorar Desculpem, a gente consegue melhorar esse resultado aqui, porque aqui a gente está num corpo, tá? Isso aqui está me dizendo que se x elevado a r sobre 1 é igual a zero sobre 1, isso aqui está me dizendo, vou reescrever aqui, ó, que o x sobre 1 elevado a r, isso aqui a fração em relação à localização por P, né? Isso aqui é o zero desse anel local. Só que esse anel é um corpo, tá? Aqui é V de A. Só que esse cara a gente está assumindo que é um corpo. E aí é uma maravilha, porque se alguma potência é zero em um corpo, é porque esse elemento originalmente é zero, tá bom? Então aqui a gente pode apagar esse R. Tá? Então a gente tem algo melhor ainda aqui. Então aqui eu posso apagar esse R. Vou escrever assim, ó. E como A é corpo, AP, né, desculpa, é corpo, para todo P no espectro, né, em particular nesses ideais primos que contêm A, então a gente pode tirar essa potência e a própria fração canônica x sobre 1 é a fração nula, tá, para cada localização por P. Tudo bem? Me desculpem aí não ter escrito isso logo, tá? Mas tudo bem. É bom que a gente vê aqui, à medida que a gente vai precisando das coisas, vai surgindo. Então aqui eu posso tirar essa potência, e aqui eu posso tirar essa potência. E isso aqui é muito bom, porque ao tirar essa potência, isso aqui está me dizendo que quando eu jogo a barra, o t barra vezes x barra, isso é 0 barra. O que está me dizendo que o t barra pertence ao anulador da classe de x, certo? Só que o anulador da classe de x está contido nesse ideal maximal M. Então, o t barra, que é o π de t, isso aqui tem que pertencer a M, certo? Isso aqui tem que pertencer a M. O que me diz que o t está em π a menos 1 de M. Só que agora a gente tem duas informações entrando em conflito. A gente tem essa informação e a gente tem essa informação. Então, por um lado, o t está fora dessa imagem inversa desse ideal maximal, e por outro lado, ele está. Então, isso é uma contradição, e essa contradição nasce de supor que essa inclusão aqui é própria. Tá? Então, ela não é própria. Essa inclusão, ela de fato, ela é uma igualdade, na verdade. Tá? Então, fechando esse argumento por absurdo, logo, o anulador da classe do x é todo o anel quociente, o que me diz que a classe do 1 está nesse anulador, e, portanto, 1 barra vezes x barra é o 0 barra, o que me diz que o x barra é igual a 0 barra, como isso é módulo A, isso está me dizendo que o representante pertence ao A. Tá? Então, isso aqui prova que que o ideal é radical. Pegamos um elemento qualquer aqui, no radical de A, e mostramos que necessariamente ele tem que estar em A. Tá? Então, essa implicação foi. Agora a gente vai mostrar que... A gente mostrou que 3 implica 4, né? Agora a gente vai mostrar que 4 implica 5. Digamos que as próximas são mais fáceis. Então a nossa hipótese aqui agora é que todo ideal é radical. Só para não escrever tudo de novo. E eu quero mostrar que todo ideal é idempotente.
ou seja, ele ao quadrado é igual a ele mesmo. Então deixa eu pegar um ideal qualquer de A. Meu objetivo é mostrar que esse A aqui ao quadrado é igual a ele mesmo. Tá? A gente mostra facilmente que isso aqui acontece. Ó. O A está contido no radical do A ao quadrado. Isso aqui sempre vale, independente de qualquer hipótese, porque olha só como isso é fácil. Ó. Se o x pertence a A, então x ao quadrado pertence a A ao quadrado. Agora, como tem uma potência de x tal que essa potência está em A ao quadrado, por definição, x está no radical de A ao quadrado. Tá? Na verdade, você pode trocar esse 2 aqui por qualquer número n. Se fosse um n qualquer, se o x pertence ao A, x elevado a n está em A elevado a n, portanto, x está no radical de A elevado a n. Essa inclusão vale para qualquer número no lugar do 2 aqui. Só que a gente tem uma hipótese, então isso fecha, né, a demonstração dessa mini afirmação. Só que a nossa hipótese diz que todo ideal é radical. Então, esse A ao quadrado também é radical. Então, isso aqui acontece. Ó. O A ao quadrado com certeza está contido em A. Agora, o A está no radical do A ao quadrado. E já que todo ideal é radical, esse aqui também é. Então, o radical dele é igual a ele mesmo. Então, o A está entre o A ao quadrado e A ao quadrado. Então, pelo teorema do confronto para conjuntos, isso não existe, né? Bom, de fato é, né? Mas por conta da definição de igualdade de conjuntos, segue que A ao quadrado é igual a A, né? Ele contém e está contido. Tudo bem? Então, bem tranquilo, né? O A é idempotente. E agora a gente vai mostrar que se todo ideal é idempotente, então o anel é de von Neumann. E essa é bem fácil também, porque vamos pegar um x qualquer. Agora eu quero provar que o A é von Neumann, né? Eu tenho que mostrar que o x ao quadrado pertence a x. Bom, mas por hipótese, a hipótese agora está me dizendo que todo ideal é idempotente, né? Bom, por hipótese, o x vai ser igual a ele elevado ao quadrado, certo? Só que o ideal gerado por x ao quadrado é a mesma coisa que o ideal gerado por x ao quadrado. E aí isso aqui está me dizendo, então, que o x, que está no ideal gerado por x, pertence ao ideal gerado por x ao quadrado, o que está me dizendo que o x ao quadrado divide x. Tá? Então, portanto, esse anel é von Neumann. Von Neumann regular. Tá? Isso fecha, então, a demonstração desse belo teorema. Temos aí uma caracterização bem bonita dos anéis von Neumann regular. E aí, para fechar o vídeo, a gente vai provar uma proposição que, inclusive, a gente usou esse resultado na hora de provar uma caracterização de quando que o espectro primo é Hausdorff, né? Isso tem a ver com a dimensão ser zero. E a gente usou esse resultado aqui. Então, a gente consegue provar essa proposição e aí fica, digamos, os nossos vídeos ficam um pouco mais autocontidos, né? Os resultados que a gente está usando, vocês podem encontrar aqui no canal, pelo menos a maioria deles, né? Aqueles que não tiver ainda, eu pretendo colocar. Mas aos pouquinhos a gente vai preenchendo essas lacunas. Então, aqui a gente vai mostrar que se eu tiver no anel de von Neumann regular, então todo ideal principal é gerado por um elemento idempotente. Esse resultado vale de maneira mais geral. Tá? É possível mostrar isso e aí depois mostrar que todo ideal finitamente gerado de um anel von Neumann regular é principal e é gerado por um elemento idempotente. É possível melhorar esse resultado aqui. Mas como a gente usou ele só para ideais principais e também para o vídeo não ficar muito longo, eu vou demonstrar só essa versão aqui mesmo. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou pegar um ideal principal qualquer. Se ele é principal, então ele é gerado por um único elemento, que eu vou chamar de x, tal que o A é gerado por x, certo? Nesse x eu vou aplicar a hipótese do anel ser von Neumann regular. Como A é von Neumann regular, então existe um y no anel, tal que o x é x ao quadrado vezes y. Tudo bem? E aí o elemento idempotente que a gente vai conseguir encontrar, que vai gerar esse ideal, é esse daqui, ó. X vezes y. Tá? A primeira coisa que a gente mostra é o seguinte, ó. Observe que
o x é x vezes y, certo? Que é x vezes z. Então, o que acontece? Ó? A gente tem aqui ó, que o x divide o e o e divide x, certo? Já que x é igual a x vezes z, então o e divide x. Tá? Então isso aqui claramente nos dá que o ideal A, que é o ideal gerado por x, é igual ao ideal gerado por e. Tá? Já que essa... Só relembrando como é que a gente prova isso, né? Isso aqui me diz que o ideal gerado... isso aqui me diz que o e está no ideal gerado por x, isso aqui me diz que o x está no ideal gerado por e. Portanto, aqui a gente tem essa inclusão e aqui a gente tem essa inclusão. Quando você junta essas duas inclusões, você tem essa igualdade aqui. Tá? Então, o A é gerado por esse elemento E aqui. Agora só falta mostrar que esse elemento é idempotente. Mas vai ser bem fácil, porque olha só. Quando eu pego E ao quadrado, isso é x vezes y ao quadrado, que é x ao quadrado vezes y ao quadrado, e aí a gente pode organizar isso assim, ó, como x ao quadrado y vezes y, e o x ao quadrado y é o próprio x, tá vendo? Então isso aqui vai ser x vezes y, que é o e, conforme nós definimos. Tá? Então isso daqui prova que o e é idempotente. Tá bom, pessoal? Então isso fecha a demonstração dessa proposição, bem facinho, né? Então é bem fácil provar que todo ideal principal é gerado por um elemento idempotente no anel von Neumann regular. Isso encerra esse vídeo de hoje, então. Eu vou deixar encerrando com essa bela imagem desse teorema, que foi o principal que nós discutimos na aula de hoje. Tá bom? Então que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.